acredito que a palavra de hoje se encaixa muito com o nosso domingo, né? Nosso domingo de Santa Ceia hoje. E que a gente venha abrir os nossos corações para aquilo que Deus quiser falar conosco, para aquilo que o Espírito Santo quiser tratar em nossos corações, seja gerando arrependimento, seja uma transformação, uma mudança de vida. Então, que a partir dessa palavra, né, que Deus venha gerar algo em você e em mim. O tema da ministração de hoje é Sou Traidor. A gente vê na Bíblia duas situações muito semelhantes e eu vou falar sobre elas hoje. Primeiro eu vou falar sobre Pedro. Em Mateus 26, 31 até o 35 diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aqui Pedro, né? Ele fala que não vai negar Jesus, ele fala que nunca vai abandonar Jesus, mas a gente vê mais à frente que ele faz isso. Quantas vezes a gente pode olhar para essa história, né? Pode olhar para o que Pedro fez e a gente pensar assim: poxa, o cara estava ali andando com Jesus, teve experiências com Jesus e tudo mais, e ainda assim, quando chegou a hora, ele negou Jesus. Às vezes nós julgamos a atitude de Pedro, julgamos a atitude dele, de como ele procedeu quando ele foi colocado na parede em relação se ele seguia Jesus ou não, mas a gente faz isso às vezes todos os dias, a gente nega Jesus todos os dias. E quando alguma pessoa nos pergunta: você negaria Jesus ou você abandonaria Jesus e tudo mais, a gente fala como Pedro: não, eu nunca trairia Jesus. Não, eu jamais abandonaria Jesus. Eu amo, então eu quero seguir ele para a vida toda. Só que na verdade não é mesmo assim. Não é bem assim. A gente faria todas essas coisas sim. Porque quando a gente não entende, sabe, o que é seguir Jesus de verdade, não entende o que é viver uma vida para ele, a gente começa a trocar Jesus por várias outras coisas. E o engraçado que ele recebeu uma oferta, né, de se esconder, sabe? Para ele foi mais confortável se esconder e dizer que não era um seguidor de Cristo do que dizer que seguia Jesus. E não é nem oferecer uma oferta melhor, porque não tem nada melhor que Jesus, mas uma oferta que seja mais confortável ou que alimente a nossa carne. Então a gente pode receber várias propostas, estar vivendo várias situações onde a gente está traindo Jesus, está negando Jesus e acha que não está. Quando eu digo sim para as minhas vontades, quando eu digo sim para aquilo que me afasta de Jesus, quando eu digo sim para aquilo que Deus não quer para a minha vida, eu estou sendo como Pedro, eu estou me escondendo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Sabe? Eu estou me escondendo de viver uma vida de verdade com Jesus. A oferta de Pedro revelou a traição através do medo de saber que ele era seguidor de Jesus. Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar alguém que serve a Jesus, alguém que caminha com Jesus ou alguém distante dele? Mais à frente, no versículo 26, 69 ao 75, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então aqui aquilo que Jesus falou que Pedro faria, Pedro realmente fez, porque Jesus, ele conhece o nosso coração e o nosso íntimo. Ele sabe aquilo que nós iremos fazer em determinadas situações.
E aqui Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas depois quando ele se lembrou, quando o galo cantou, ele se lembrou de Jesus, se lembrou que Jesus tinha dito para ele chorou amargamente. Acredito que nesse momento Pedro se arrependeu, sabe? Se arrependeu de ter negado Jesus. Uma parte que eu acho muito interessante, essa parte quando na segunda vez, quando vem ele, e as pessoas falam, né? O seu modo de falar o denuncia, certamente você é um dele. Então, ser um seguidor de Jesus é se parecer com Jesus, sabe? É ter características dele. Então, Pedro, ele se parecia com Jesus. Ele tinha características de um seguidor de Jesus. Mas na hora que precisou, sabe, de ter um posicionamento de ser um seguidor de Jesus, ele não conseguiu ter. E isso é muito triste, sabe? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida assim, uma vida onde nós negamos Jesus diariamente. E talvez a gente olhe para Pedro e julgue a ele e ache horrível Pedro ter negado Jesus, mas não olha para si mesmo, sabe? Não examina a si mesmo, como a própria palavra fala. Examine o homem a si mesmo. Então a gente não examina a nós mesmos e não olhamos para aquilo que nós temos negado a Jesus também. Para situações onde nós temos negado a Jesus também diariamente, dia após dia negando Jesus e não percebe. Sabe? E às vezes para nós o galo já cantou mais de 3 vezes, a gente finge que não tá ouvindo, sabe? Finge que não ouviu e não cai na real como Pedro, que chorou amargamente. A gente também tem outro relato, né, de uma traição também, que é a de Judas. Em Mateus 26, 23, 25 diz: Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Então mais uma vez a gente vê mais uma pessoa falando assim: eu jamais faria isso. Eu? Não, nunca faria isso com Jesus. Trair Jesus? Eu não, qualquer outra pessoa, mas eu não. Só que na verdade realmente a gente tem feito isso, sabe? E hoje, num domingo de Santa Ceia, é o momento a gente analisar a nossa vida, analisar como que a gente tem vivido a nossa vida e analisar se realmente nós temos sido um seguidor de Jesus ou apenas um traidor. Talvez hoje a melhor coisa que nós possamos fazer é reconhecer que nós temos traído Jesus, chorar amargamente como Pedro, nos arrependermos e passar a ser um discípulo de verdade. E passar a ser um discípulo realmente que segue a Jesus, que se parece com Jesus e que não nega independente da situação. É o pecado batendo a porta, não vou negar Jesus. São situações que me fazem ter atitudes que eu não deveria ter, não vou ter, eu não vou negar a Jesus. É uma personalidade, é algo que me faz não me parecer com Jesus, eu vou mudar isso, eu não vou negar Jesus, sabe? Então, o que eu e você temos feito, quais atitudes, quais ações que a gente tem feito que tem negado Jesus e tem traído Jesus? É uma autoanálise que nós devemos fazer, sabe? De pensar que talvez a gente pense que não faria isso ou que não está fazendo isso, mas na realidade está fazendo sim. Então a gente tem que se examinar e se arrepender e pedir perdão para Jesus e pedir perdão de todo o coração e falar assim: eu preciso mudar. Eu preciso viver uma vida não de negação ao Cristo, não de traição ao Cristo, não de negação àquilo que Ele tem para minha vida, mas de negação a mim mesmo. Eu preciso viver uma vida de negação para as coisas que me afastam de Jesus. Eu preciso viver uma vida de negação para as coisas que me tiram daquilo que Ele quer para a minha vida. Não uma vida de negação a Ele. Sabe, é que Pedro realmente negou Cristo 3 vezes, mas ele se arrepende. A gente vê mais à frente, em várias situações, onde Pedro realmente se tornou um discípulo fiel a Ele, um discípulo que realmente se arrependeu e começou a seguir Cristo e ser usado por Cristo, sabe? Para falar sobre o Evangelho, para tocar as pessoas, para que pessoas pudessem conhecer Jesus também. Então, será que nós somos como Judas, que está na mesa, ceando com Cristo, comendo do corpo, sabe, do sangue, mas está ali, o traindo, o vendendo? A gente olha para Judas também, a gente fica horrorizado, né? Porque vê que Judas vendeu
Jesus, sabe, por moedas, por mixaria. E às vezes a gente vende o que nós temos com Deus por muito menos. A gente vende a nossa intimidade, nós vendemos a presença de Deus, sabe? Aquilo que nós estamos construindo com Ele por muito menos, por migalhas que Satanás oferece. Sabe, a oferta de Judas, sabe, que ele aceitou foi o dinheiro, porque o coração dele estava o dinheiro, o ídolo do coração dele era o dinheiro. E qual tem sido o ídolo do nosso coração? O que tem feito a gente trair Jesus? O que tem feito nós largarmos Jesus, abandonar Ele, negar a Ele? O que tem feito? Uma frase do Fábio Moreira diz assim: na próxima vez que você pensar, eu nunca faria isso, ou isso nunca aconteceria comigo, lembre-se das palavras de Pedro: Senhor, estou pronto para ir com você tanto para a prisão como para a morte. E ele negou Jesus naquela noite. Então, pode ser que às vezes a gente participe de um culto, sabe? Agora, nesse momento, tá ouvindo a palavra e tudo mais, mas quando acaba, já vai viver uma vida de negação a Jesus. Ou até mesmo antes, né, de começar o culto, tá vivendo uma vida de negação a Jesus, aí para aqueles minutinhos ali, começa a viver uma vida de renúncia a si mesmo, mas quando acaba já vai negar Jesus de novo durante a semana toda. E isso não é vida com Deus, isso não é seguir a Jesus, isso não é ser discípulo, isso não é ser seu seguidor, é apenas ser a multidão que acompanha Jesus por aquilo que ele pode oferecer, mas não quer negar a si mesmo, sabe, para viver uma vida reta e inteira diante de Deus. Em que posição nós estamos hoje? De um traidor de Jesus? De alguém que nega Jesus? Ou de alguém que tem negado a si mesmo para viver para Ele? Que tem negado a si mesmo para se entregar a Ele? A palavra fala: tome sua cruz e negue a si mesmo e depois vá e segue a Jesus. Então hoje é um dia de cada um de nós pegar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus de verdade, de todo o coração. E tudo aquilo que a gente pensar, eu nunca faria isso, ou eu jamais abandonaria Jesus, a gente analisar a nossa vida e pensar nas coisas que a gente tem feito, que tem demonstrado ao contrário daquilo que a gente diz. E se a gente não tem feito isso, né, não tem abandonado e realmente tem seguido Ele, que realmente não tem o traído, que a nossa oração venha a ser: Jesus, me ajude a continuar assim, me ajude a permanecer assim, me fortaleça para que eu não te negue, sabe? E se a gente tem vivido de uma forma contrária dessa, que a nossa oração venha a ser: Senhor, me perdoa, me ajude agora a viver uma vida reta, onde eu não nego mais você, mas eu nego a mim mesmo para viver aquilo que você tem para minha vida. Então faça essa pergunta para você: você é um traidor de Cristo? Ou você é um seguidor fiel a Ele e tem vivido uma vida de arrependimento, uma vida de negar a si mesmo, uma vida de carregar sua própria cruz, e carregando essa cruz você tem seguido a Jesus? Examine a si mesmo, faça uma autoanálise, peça perdão para Ele e viva uma vida inteira com Ele, uma vida negando a si mesmo, não ao Cristo.